Operações com números decimais. Hoje vamos ver a multiplicação. Primeiro nós vamos ver multiplicação de um número decimal por 10, por 100 ou por 1000. Tá? Número decimal a gente já viu que são todos os números que podem ser escritos, que são escritos com vírgula. Então 2,75 é um número decimal, 1,95 é um número decimal. Agora vamos ver o que acontece ao multiplicar um número decimal por 10, por 100 ou por 1000. É bem fácil, porque quando se multiplica por 10, um número decimal, o resultado vai repetir os mesmos algarismos do número decimal. Só o que vai alterar é o local onde fica a vírgula. Então, quando se multiplica por 10, a vírgula vai andar uma casa para a direita. Então, se nós tínhamos 10 vezes 2,75, a vírgula andando uma casa para a direita vai ficar 27,5. Então, vejam que antes, na conta, a vírgula estava entre o 2 e o 7. Multiplicado por 10, a vírgula ficou entre o 7 e o 5. Andou uma casa para a direita. Então, desloca uma casa decimal. Esse zero aqui, no caso, do 10, vai influenciar nessa mudança da vírgula. Então, multiplicar por 10 é a mesma coisa que transladar a vírgula uma casa para a direita. Vejam no 1,95 que a vírgula está entre 1 e o 9. Ao ser multiplicado por 10, a vírgula vem entre o 9 e o 5. Andou uma casa para a direita. O mesmo acontece com o 3,42. A vírgula estava entre o 3 e o 4. Ao ser multiplicado por 10, ficou entre o 4 e o 2. Andou uma casa para a direita. Quando se multiplica por 100, a vírgula vai andar duas casas para a direita. Então, veja que 0,276, ao ser multiplicado por 100, a vírgula vai andar duas casas e vai ficar então 27,6. Então, tem dois zeros no 100, vai deslocar duas casas decimais para a direita. E quando é por 1000, então vai deslocar três casas decimais. Então, 8,67 vezes 1000, eu vou deslocar uma casa, duas casas, três casas. Ah, mas eu não tinha a terceira casa para andar? Ah, então eu posso acrescentar um zero e daí a vírgula ultrapassa esse zero. E daí exclui a vírgula, porque não vai ter nada além depois da vírgula, né? Pode excluir ele. Então, 1000 vezes 8,67 vai ser 8.670. Tá? Aqui está tracejado em cima do 670 porque foi o trajeto onde fez a vírgula. A vírgula estava antes do 6 e veio para depois do zero. Então vejam que esse foi o caminho. Três zeros tem o 1000, deslocam a vírgula três casas para a direita. Então, por 10 vai deslocar uma casa para a direita, vírgula. Por 100, duas casas à direita. E por 1000, três casas à direita. Agora vamos ver a multiplicação de um número decimal por um número natural diferente de 10. Por exemplo, se eu multiplicar por 2, o que acontece? Nesse caso aqui, a vírgula não vai se deslocar para a direita. Duas vezes, no caso. O que vai acontecer aqui? Então, na multiplicação de um número natural por um número decimal, o resultado fica com o mesmo número de casas decimais do que o fator decimal. O que isso significa? Que no número decimal 11,55 tem duas casas decimais, duas casas depois da vírgula. O 2 não tem vírgula. Então, na resposta vai ter duas casas decimais, duas casas depois da vírgula. O que significa isso? Significa que dá para multiplicar como se não houvesse a vírgula, mas no final eu colocaria a vírgula nas duas casas duas casas decimais, deixava com duas casas de vírgula.
poderia fazer 1155 vezes 2 e no final colocar a vírgula antes dos dois últimos números. Ó, vejam aqui, ó, 2 e 5, 10, 2 e 5, 10 com 1 de reserva dá 11, 2 vezes 1, 2 mais 1 de reserva 3, 2 vezes 1, 2. 2.310. Como tem duas casas decimais em cima, coloco duas casas decimais embaixo também. Duas casas decimais em cima, duas casas decimais embaixo. Duas casas decimais em cima, duas casas decimais embaixo. Então, se for um número diferente de 10 que a gente multiplica, nós, então, multiplicamos como se não houvesse a vírgula e no final colocamos a mesma quantidade de casas decimais que o número decimal de cima, que o número decimal multiplicado. Ok? Já se a gente multiplica dois decimais, o que acontece? Tá? Então, aqui tem um exemplo que tem 3,65 e 1,2. Então, tem duas casas decimais em cima, uma casa decimal embaixo. Então, nós podemos ver que se somar as duas casas decimais de cima com uma casa decimal embaixo, nós temos três casas decimais que terão que ter na resposta. Tá? Então, na resposta vai ser o número de casas decimais, a soma de casas decimais dos números decimais multiplicados. Tá? Então, 3,65 vezes 1,2, nós podemos multiplicar como se não houvessem vírgulas. Faz a multiplicação esquecendo as vírgulas. Então, faz o 2 vezes 5, o 2 vezes 6, o 2 vezes 3. Depois, coloca um asterisco, um jogo da velha embaixo do zero. E faz 1 vezes 5, 1 vezes 6, 1 vezes 3. Soma os valores, vai dar 4.380. Como tem três casas decimais aqui a soma, eu vou colocar a vírgula aqui. Tá? Entre o 4 e o 3. E vou deixar três casas decimais para cá. Então, nós resolvemos desconsiderando a vírgula. A gente faz a multiplicação normal, desconsiderando a vírgula. Depois, acrescenta a vírgula ao resultado de forma que a quantidade de casas decimais, essas três casas decimais, seja igual à soma do número de casas decimais dos fatores. A soma 2 mais 1, uma casa decimal. Então, soma as casas decimais dos fatores, no caso aqui deu 3, na resposta vai ter que ter 3 casas decimais. Então, essa é a parte da multiplicação. Tá? Em todas as anteriores também poderia ser feito esse mesmo cálculo. Esse cálculo aqui é um universal. Porém, por 10 ficaria mais fácil, né? Porque é só deslocar a vírgula uma casa para a direita. Se for por 10, se for por 100, duas casas para a direita. Quando é um número natural, faz a multiplicação normal, só conta o número de casas decimais do fator de cima, né, que está sendo multiplicado. E aqui, nesse caso, então, multiplica normal, como se não estivessem as vírgulas, conta o número de casas decimais dos fatores, vai ser o número de casas decimais da resposta. Então, multiplicação de números decimais é simples, basta saber multiplicação e um detalhezinho das vírgulas. O restante é tranquilo.